Ok, amigo, como estás? Buenos dias. Venho aqui mostrar a utilização de SagaGIS conforme o tutorial que enviaste. Ok? Segundo esse tutorial, eu quero primeiramente deixar claro que eu nunca utilizei o SagaGIS. Essa é a primeira vez e me perdoe se por acaso acontecer alguma falha ou alguma falta de conhecimento meu, ok? Pois bem, tu necessita converter um modelo digital de superfície DSM em modelo digital de terreno, né? DTM. Então, os procedimentos são basicamente, como diz esse tutorial, são 3 passos. O primeiro é subtrair os objetos elevados e as construções, árvores do modelo de superfície, tá? Depois interpolar possíveis gaps ou vazios no raster. E por último, suavizando o modelo digital, ok? Eu li esse material e usei a imagem TIFF que você enviou para seguir os procedimentos, tá? O primeiro é muito simples, onde ele diz subtrair objetos elevados e construções, árvores do modelo perdão, de superfície em SagaGIS. Então, aqui nós temos o SagaGIS, onde para importar o DSM eu venho em GDAL, Import Export, imagens, GDAL OGR, Import Export, eu venho em GDAL, Import Raster. Okay. Import raster, execute files e vou importar. Salvei aqui no meu portátil. Salvei projects. Só um instante. Ok. Medium. Eu usei essa imagem. Ok. Executando a ferramenta GDAL, Import Raster. Executou com sucesso. Ele tem 3 abas aqui de ferramentas, dados e mapas. Então, em Dara, clica com o botão direito e adicionar ao mapa. Tenho aqui o modelo digital de superfície, onde você pode notar possíveis representações de hidrografia ou rios e etc. Essas partes que estão na cor preta, negra, né? Possivelmente aqui são focos de água ou corpos d'água e etc. O segundo tutorial ele diz que você deve aplicar no módulo Grid Filter, DTM Filter. Então você vai extrair, tá? Você vai fazer um filtro no modelo baseado na elevação, tá? E existem 2 particularidades aqui nessa extração, tá? Diz que nesse processo o SagaGIS ele vai criar 2 arquivos rasters, um chama-se Barrier and Removed Objects. Então ele vai criar 2 imagens
raster, uma chamada Body Earth, que seria terra nua, né? Terra nua, e outra Removed Object, que seria as construções e as árvores e etc. Tudo que está acima da superfície, ok? Deixa eu ver mais alguma coisa. Check the box. Então ele pede para que você clique na caixinha Use Confidence Interval, que vai melhorar, ele vai remover objetos que estão acima de 95% daquela área, objetos de elevação, tá? Então eu vou fazer exatamente como ele fez. Então aqui, o nome da ferramenta é Grid Filter, DTM Filter Slope Based. Então em Tools, Grid Filter, DTM Filter Slope Based. Tá? Grid System, esse aqui o sistema sempre será a sua área de trabalho, tá? Onde tem valores de x e y, máximo e mínimo. Tá? Grid Filter aplica para esse modelo, que é a imagem TIFF. Nesses dois parâmetros você não muda, ok? Onde ele vai criar uma imagem Body Earth e outra imagem Removed Objects. Aquela caixinha, o checkbox, então Use Confidence Interval. Vou deixar clicado aqui. Esses dois parâmetros eu não vou mudar, ok? Ok. Aqui embaixo vamos acompanhar o processo. Executando a ferramenta. Mil perdões pelo meu portunhol, e de vez em quando eu tento misturar com o inglês para ficar mais fácil você reconhecer, tentar entender o que eu estou falando, o que eu estou falando, ok? Perdona-me meu portunhol. É muito importante que essas ferramentas de SagaGIS exigem máquinas com performance acima do normal, ok? O meu portátil tem processador Intel Core i7, 8 GB de RAM, placa de 2 MB para a placa de vídeo dedicado. Vou dar um pause para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Ok, amigo. Então a ferramenta foi executada com sucesso. Você pode observar agora que existem mais dois rasters, um Body Earth, vou adicionar ao mapa,
new, onde seria a terra nua, e os objetos elevados, árvores, edificações, etc. Ok, então, voltando ao tutorial. Então, uma vez calculado, tá? Ele pede o seguinte: nos objetos removidos, tá? Nós podemos mudar o grid de valores para os objetos removidos, tá? Eu ainda não sei qual a finalidade desse passo, mas não tem, é muito simples, mas eu não sei qual a finalidade desse passo, tá? Eu tenho um tradutor aqui. Ele diz o seguinte, tá? Aqui, se muitos pixels da superfície se muitos pixels foram removidos, você deve fazer algum trabalho adicional, avaliar o maior valor possível para uma superfície real. Quer dizer, você tentar aproximar, se ele removeu mais do que deveria, você pode tentar aproximar aquele raster objetos removidos para o que há para ele suavizar e tornar mais real. É o que eu consegui entender, tá? E é muito simples. Aonde aplicar, basta no módulo Grid Tools, Change Grid Values. Então lá no HDs eu vou em Grid Tools, Grid Tools, Grid Filter, Grid Tools, Change Grid Values. Novamente aplicamos a área de trabalho, Grid. O grid é aplicado para os objetos removidos, tá? Onde ele interpole e faça a interpolação. Ok, não muda. Isso significa que você não deve alterar essa not set, porque ele vai aplicar em cima dessa camada, tá? Objetos removidos, deixa eu ver, só um instante. Executando. Ok, observou que ele alterou essa camada, ok? Eu ainda não sei para que serve, tá? Porque ele não deixa claro no tutorial. Seguindo, fala enquanto giz, você precisa instalar o plugin Raster Calculator para alterar os valores nulos, ok? Eu não consegui realizar essa parte no quanto giz, tá? Eu não consegui, porque ele não aplica essa função, tá? Vou mostrar-te meu quanto giz. Ele também não deixa claro em qual raster você deve aplicar esse Raster Calculator. Ele não diz qual é, tá? Só no instante.
Eu, enquanto eu abri o Quantorris, eu no SagaJIS eu exportei esse raster para TIFF para tentar aplicar, tá? Eu peguei esse raster Removed Objects, eu fui em Gerdau e export raster, tá? E exportei grid exportei o Removed Objects, tá? Ok, aqui no file você deve apontar para onde você vai salvar esse novo raster. Eu criei esse Removed, tá? Depois que eu exportei, eu abri esse Removed no Quantorris. Abri o Removed no Quantorris, só que o Raster Calculator ele não deixa eu aplicar aquela função. Ele fala que a função ec your raster, menos 999,0. Ele não deixa eu aplicar essa função ali, tá? Por isso que eu não consegui. Ó. Mesmo que você coloque aqui onde você vai salvar, qualquer nome, ele não deixa. Ok, ele diz que a expressão é inválida, ele não deixa eu aplicar, então eu não sei como fazer ainda, tá? Eu vou precisar estudar um pouco mais para saber como fazer. Então, voltando para o SagaJIS, então essa parte eu não consegui. Bem, chegamos ele diz para você interpolar valores e limpar um pouco, porque existe sujeira nesse processo, ok? Então, assim como eu posso traduzir, que preencher as lacunas, os gaps, né, do raster, a fim de obter os valores de superfície de áreas que estavam sobre objetos elevados, vamos utilizar o módulo GIS, a interpolação multinível B-spline, tá? Os parâmetros padrão dessa ferramenta devem ser deixados como está, tá? Então, essa é uma outra questão. Quando você vai aplicar o spline, tá, para fazer uma limpeza, deixa eu ver onde fica, eu esqueci, perdão. Fica em Grid Spline Interpolation. Então, aqui, Grid Spline Interpolation é a opção Multilevel B Spline Interpolation from Grid. Vamos ajustar mais uma vez a área de trabalho. Grid. Ele não deixa claro
se essa rotina nós vamos aplicar na área nua, na terra nua ou nos objetos elevados, tá? Eu vou aplicar ela na terra nua, mas eu peço para que você... Eu vou aplicar nos objetos removidos e peço para que você tente descobrir, eu não sei ainda, qual dos dois utilizar, tá? Eu não mudo os parâmetros, só vou colocar, marcar esse checkbox para ele fazer a atualização na visualização diretamente. Então observe que nesse raster Removed Objects, ele vai fazer uma atualização à medida que ele for executando a rotina, tá? Ok. Ok. Você pode acompanhar que ele vai mudar essa imagem de Removed Object. Ok. Essa rotina Multilevel B Spline Interpolation, ele vai modelar novamente o raster interpolando. Mais uma alteração. Eu vou apertar pause para o vídeo não ficar muito longo, ok? Ok, amigo, ele terminou o processo e você pode observar nesse mapa que esse é o resultado da interpolação, tá? Segundo o tutorial, finalmente, o último passo, ele diz que ele sugere que aplicamos um filtro de Gauss para suavizar o modelo, ok? Eu não vi esse resultado, tá? Eu apliquei o filtro de Gauss e não consegui encontrar esse resultado, tá? Para aplicar o resultado o filtro de Gauss é muito simples. Novamente, ele não deixa claro em qual raster você deve aplicar esse filtro de Gauss. Ok? Então eu vou aplicar o filtro de Gauss nesse último raster que eu gerei. Ele não deixa claro.
Então, para aplicar o filtro de Gauss, a ferramenta é Módulos Grid Filter Gaussian Filter. Então, nesse ArcGIS tem Grid Filter, Gaussian Filter, Grid System, Grid, vai criar. E um detalhe muito importante, que ele fala o seguinte: esses valores, tá? Quanto maior o valor do desvio padrão e do search radius, mais suave será o modelo digital. Então, o que ele está dizendo com isso? Que quanto maior for esse valor do desvio padrão e do search radius, mais suave será o modelo, ok? Então eu vou aumentar um pouco aqui para ele suavizar. Ok. Executando a rotina, executando a ferramenta Gaussian Filter. Mais uma vez eu vou apertar um pause. Ok, amigo, ele terminou. Aqui a ferramenta foi executada com sucesso. Vamos ver o resultado. Aqui, ó, ele criou essa camada aqui, ó, Removed Object. Ele está dizendo aqui que ele usou o interpolador Filter Gaussian. Vamos abrir e ver o resultado. New, tá aí o resultado. Agora isso são todos aqueles processos. Eu ainda não consegui compreender exatamente se é exatamente isso que você precisa, mas pela minha experiência eu vou enviar para ti um documento de apoio muito interessante, que é esse aqui, esse LiDAR Point Cloud Processing with Saga, que é o seguinte. Ele fala de todo o processo dos dados obtidos com LiDAR, e muito interessante é esse slide aqui, tá? Onde ele diz que Digital Surface Model, ou DSM, ou Digital Terrain Model, DTM, e Normalized Digital Surface Model, que é NDSM. Essas três imagens mostram exatamente o processo, tá? O DSM, o Digital Surface Model, está dizendo que o LiDAR ele vai coletar todos os dados que estão sobre a superfície, árvores,
edificações e etc. Tá? O DTM, que é o Digital Terrain Model, é exatamente o terreno sem as edificações e árvores, tá? E o DSM normalizado seria a diferença entre os dois modelos, tá? Eu acredito que esteja havendo algum tipo de equívoco nessa interpretação do camarada, do rapaz que fez o tutorial, porque ele fala logo no início que a conversão é DSM to DAM, ou seja, modelo digital de superfície para modelo digital de elevação. Elevação e superfície é a mesma coisa, tá? Elevação e superfície é o mesmo modelo. O que difere é o DST, que é o Digital Terrain Model, DTM. É o DTM, que é o Digital Terrain Model. Se você quer exatamente dados do terreno, tá? Você vai ler essa documentação e lá no finalzinho, lá no final, existe um slide muito interessante que é o seguinte: se você subtrair a superfície, tá, que você já tem no seu DEM, a sua elevação da superfície, você vai criar esse novo modelo normalizado, que é muito simples. Aqui, ó, entenda, pense comigo. Ó, vamos aplicar. Você tem o modelo DSM original, DSM, o modelo digital de superfície. Se eu remover esses objetos aqui, tá? Ou esse que eu já apliquei o filtro. Se eu remover esse daqui desse, eu vou ter exatamente o terreno que você quer. Ou seja, eu venho aqui, tá? E grid filter, cálculos, grid difference. Então, eu vou tirar a diferença entre um e outro. Então aqui, ó, aqui é só minha área de trabalho. O A, the letter A, né, a letra A, ele diz aqui que a letra A é o DSM, tá? O seu modelo de elevação, o DSM. E a letra B é o que eu apliquei, o filtro de Gauss. Ele vai criar, não muda isso aqui, ele vai criar a diferença entre um e outro. Ok. Está executando a ferramenta. Já executou. E finalizando, nós temos aqui a diferença entre um modelo e o outro. New. Aqui. Que eu acredito que... eu não sei, tá? Mas eu acho que é algo próximo disso que você precisa. Não sei. Se eu estiver errado, pode contar comigo, tá? Conte comigo, sempre comigo, que estarei sempre ao teu lado, ok? Posso desenvolver ainda mais, isso é o que eu pude executar. Eu nunca, mais uma vez eu repito, eu nunca usei o SagaGIS, então o que você precisar, eu sempre estarei à sua disposição, ok? Forte abraço, amigo, até a próxima.